do dia 18 de dezembro do ano de 2020. Que alegria estar com você. Que bênção conviver com os benfeitores espirituais que se organizam para nos acolher nessa ambiência espiritualizante. Possamos ter a sabedoria, a bondade no coração, a simplicidade, a humildade para recolhermos a oferta divina. O tema de hoje, fé e oração. Estamos nos aproximando da comemoração do Natal no mundo ocidental. Cristãos que celebram o nascimento do Messias, do Mestre, do amigo incomparável, amantíssimo Jesus. E para iniciarmos o nosso encontro, fomos levados a abrir o Evangelho de Lucas. Naqueles movimentos iniciais, quando Lucas retrata o fato, como aconteceu, informado que fora por Maria, a mãe de Jesus. E antes dele iniciar com o nascimento propriamente dito do Cristo, de Jesus, ele apresenta o nascimento de João Batista. E naturalmente nós vamos gradativamente procurando entender o porquê disto. Lembrando que João é o precursor. O espírito de Elias animava João Batista. Mas nós gostaríamos de trazer aqui um versículo, os dois versículos que tratam da aproximação de um anjo, um espírito, um enviado, no templo, quando Zacarias, o pai de João Batista, foi orar e fazer a sua oferenda. E Zacarias tinha um sonho, ansiava por ser pai, mas ele já estava numa idade avançada e a sua mulher também, Isabel. E aí nós vamos nos deparar com um fenômeno mediúnico, a presença do Espírito enviado e posteriormente a gravidez de Isabel. No verso 13 diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Nós vamos ressaltar no nosso tema o poder da fé e da oração. A fé de Zacarias, a providência que atendeu à súplica, uma vez que ela era justa, de um homem bom, um sacerdote digno das suas tradições. Nessa abertura, agora vamos seguir o nosso esquema diário de abrir o Evangelho segundo o Espiritismo com Allan Kardec, para que a gente possa estudar, refletir um pouco sobre esse tema. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. Jesus disse: transporta-te daí
para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Ele está se referindo à fé que transporta montanhas. Agora, nós vamos ao item 6º. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Kardec diz assim: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Dogma é aquele princípio que é indiscutível, inquestionável. Todas elas têm os seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. E em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Esse artigo, ele é extraordinário. Kardec é cirúrgico. Ele vai lá no ponto, sem dialogar com o que está em torno. Ele está sugerindo que nós possamos verificar a importância da ciência filosófica espírita, que nos coloca nas mãos uma chave para interpretar o que está velado. A fé, até antes do Espiritismo, sob o ponto de vista figurado e respeitando a cronologia das religiões, nos seus movimentos históricos, a fé então era cega. Porque as religiões elas foram se organizando a partir de dogmas. Foram escrevendo suas doutrinas. Então nós temos o dogma católico, nós temos o dogma protestante e etc. Até então, os homens perguntavam, faltava elementos para se explicar, então recorria-se ao chavão, ao clichê. Isso é um mistério de Deus. Então compete respeitar e silenciar. E qualquer movimento questionador ou contrário era tido e havido como manifestação do diabo. Falta de recursos mesmo, dentro de um plano de ignorância. E como a religião que foi construída sob o ponto de vista do diálogo com a fé e ao mesmo tempo procurando entender os mistérios, e foi daí que surgiu a ciência, então a ciência deve ser grata à religião tradicional. A ciência que destrói, que ataca, ela não compreende de onde ela nasceu. Mas naturalmente houve uma bifurcação. A religião continuou numa senda e foi desmembrado aqueles princípios que eram de poder da teologia para trabalhar ao nível do laboratório da ciência
Só que essa ruptura, até então, ela ficou bem polarizada. Quando surge o Espiritismo, o diálogo é esse: a união da ciência com a fé. É o que Kardec escreve com muita clareza no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para não abrir demais a pesquisa. Aí surgem aquelas frases, pensadores que a ciência sem a fé é capenga. E a fé sem a ciência é cega. O Espiritismo propõe, então, que nós possamos trabalhar a filosofia, que indaga, que propõe, que sugere virtude, a ciência, que questiona e comprova e tira suas conclusões, e o ser caminhando para desenvolver a sua religiosidade, que é uma lei divina, é um senso, é um potencial que todos nós temos. E que durante muitas encarnações nós estagiamos essas escolas de religiões para nos preparar para uma libertação, para a nossa religiosidade, que tem como base o amor, a justiça e a ciência. Compreenderam? Assim a fé fica poderosa, porque ela liberta, ela não aprisiona. Ela sugere que hajam sonhos, criatividade, pois o espírito, com todo o seu potencial divino, nasceu para brilhar e se descobrir como um ser imortal, viajor do universo e sobrepondo o tempo, embora utilizando o tempo como um recurso didático extraordinário. Pois bem, nesse momento nós vamos receber uma visita ilustre no nosso espaço virtual. É aquele amigo que sempre recorda que existem alunos que precisam da sua contribuição e ele não se nega. Naturalmente, estou criando um ambiente figurado para trazer o Espírito Emmanuel, que é um professor, que tem muito que nos ensinar, mas que não tem a sabedoria plena, porque ele frequenta escolas e ele aprende com outros professores. Compreenderam a dinâmica despersonalizada? Porque se eu for falar assim, veio o Emmanuel e o Emmanuel falou, ponto final. Não. Isso é um erro. Da mesma forma eu ficar assim, o Chico é um Deus. Estou cometendo um outro erro. Nós trazemos esses pequenos apontamentos, mas que se tiverdes olhos de ver, você vai ter muito elemento para pensar aí, caminhar e construir uma ideia muito melhor do que a nossa. Então, primeiro, o nosso benfeitor vai falar da fé. E, naturalmente, eu vou sugerir que vocês leiam depois o livro Caminho, Verdade e Vida, em duas lições específicas. A primeira, 124. A segunda, 167. A lição 124 é intitulada Firmeza da Fé. O amigo pode perguntar, mas por que você não ficou só no Kardec? Teríamos elementos só com Kardec para te esclarecer. Mas nós vamos abrilhantar e Kardec cede e convida Emmanuel, porque Kardec quer ver Emmanuel crescendo também. Não há disputa de poderes, ok? Então, vamos à lição. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e na época da tentação se desviam. Bom, vocês vão naturalmente se recordar que esse texto de Lucas 8,13 está se referindo à parábola do semeador, que semeia a boa semente em vários lugares, inclusive no meio das pedras. Pois bem, mas agora usamos
o chefe de serviço. A palavra pedra, entre nós, costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro, Petros, foi chamado pelo mestre, certa vez, a rocha viva, sobre ti edificarei a minha família. Arnaldo Rocha costumava dizer, a minha comunidade. A minha igreja foi ajuste técnico de conveniência dos sacerdotes da igreja. Pois Jesus não falou, não iniciou nenhuma religião. Ele propôs o estudo da religião natural, que é a ligação do filho com o pai, que parte do coração numa expressão, abre aspas, assinada por Allan Kardec. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que por ausência de raiz caem fatalmente na época das tentações. Foi o caso de Zacarias? Zacarias foi atendido. É o nosso caso. Falamos que temos fé, no Natal agora todos vamos ter fé em Jesus. Mas o que acontece na hora da tentação? Não é complexo? Então nós estamos falando de nós mesmos, porque o Evangelho é para nós, não é para o outro. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que aliás devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Ok. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria, no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. A fé raciocinada aí. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência. E depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Opa! Olha a dica. Então, a sua fé está apoiada na fé do outro? Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo. Mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa, para a vitória estável. Emmanuel, muito obrigado por você ter vindo no Gênesis no Lar nessa manhã do dia 18 de dezembro do ano de 2020. Porque eu precisava de ouvir que a vitória tem que ser estável, não pode ser uma vitória de vez em quando. Lusco-fusco. Vitória significa a conquista após um trabalho. E é uma vitória substancial. É uma vitória com 2 Vs. É uma vitória verdadeira e não ilusória. Te dá segurança, te dá sustentação. Ele fala no parágrafo anterior que tudo convida o homem ao trabalho de aperfeiçoamento e iluminação. Por que nós lemos o trecho de Lucas, Zacarias indo ao templo, levar o incenso, estar diante do altar, ou seja,
próximo da essência, ele celebra, ele reverencia a essência, ou seja, mesmo que a princípio com um ato externo, mas se não fosse o ato externo, não teríamos essa história para analisar. Zacarias está indo em busca da verdade, não apoiado no dogmatismo judaico. É assim, não discuta. Não, é o dogmatismo sob o ponto de vista filosófico, sem incrementar. O dogmatismo sob o ponto de vista filosófico significa buscar a verdade. Essa é a diferença. Toda vez que eu ouvir a palavra dogma, veja em que contexto. Se for religioso, não se discute. Se for filosófico, é o contrário, sugere a discussão. Então Zacarias foi pedir para ser pai. Não podemos saber. Podemos até mandar um e-mail, uma mensagem, #Zacarias nos responda. Você foi pedir para ser pai ou você foi pedir a Deus para ser o seu servo? Para você ser instrumento e que se cumprisse a vontade do Senhor. Opa, então você está falando que tem dois tipos de oração. Na fé cega, ele iria pedir para ser pai e olha, Deus, não te compete me questionar. Eu quero assim. Num outro ângulo, Senhor, eu gostaria de ser pai. É meu sonho. Qual pai? Qual homem para se realizar não sonha escrever um livro, plantar uma árvore ou participar do nascimento de um filho, seja biológico ou adotado? Esta é a realização da razão que foi inoculada por uma inspiração. Aí a razão se aproxima do sentimento, vem o casamento, pluf, festa no céu, produção, fruto, semente que caiu na boa terra. Então, quem sabe um dia a gente possa conversar com Zacarias no mundo espiritual e perguntar para ele. Eu vou falar de uma forma irreverente, mas assim, com muito carinho e respeito. Ô meu amigo Zacarias, conta aí. O que você, na verdade, pediu? Como ele é um espírito muito mais evoluído do que a gente, pelo menos eu vou falar da minha pessoa, eu acho que ele vai dizer assim: eu não tenho a resposta para você. Por que você não vai lá no altar, no templo sagrado do seu coração e faz o mesmo? Compreenderam? Ele não vai te dar a notícia pronta. Porque o Zacarias está dialogando conosco como aquele filósofo que está se desprendendo da forma e que não sugere que a minha fé seja apoiada no que ele fez. A minha fé seja raciocinada. E eu sou obrigado, naturalmente, a voltar ao texto, porque o que aconteceu? O anjo disse: terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Você será feliz com o fruto. E esse fruto é tão bendito que muitos se alegrarão. Passa a ser multiplicado, universalizado, globalizado. Pois bem, mas agora o nosso professor Emmanuel diz que o tempo urge e temos que falar da oração. Na lição 167 da mesma obra, Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Olha que interessante. É Lucas de novo aqui. A prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações.
Porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Opa! De novo, o Emmanuel está falando assim, pessoal, vocês não estudaram o capítulo das preces espíritas? Kardec deixou muito claro que existem gradação nas manifestações e são infinitas. Aí ele vai dar exemplo. Os seguidores inquietos reclamam realização de propósitos inconstantes. O egoísta exige a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem solidão, pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios, que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga. Ai, meu Deus, o Emmanuel deixa a gente no vácuo. Eu acho que ele até foi embora do nosso espaço virtual. Ele está dizendo que a prece é buscar a fuga. Vamos, Emmanuel, volta, por favor, não nos deixe sozinhos. Aí ele diria, vou continuar. Anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Só não resta concordar, não é, Emmanuel? Jesus suporta pacientemente todas as fileiras de candidatos do seu serviço. Suporta, Jesus suporta. Meu Deus, então Jesus me suporta, porque eu sou um candidato às fileiras. Suporta pacientemente a iluminação, estendendo-lhes mãos benignas. Então ele suporta estendendo mãos. Ele não suporta só por justiça. Quando ele estende a mão é por misericórdia. Tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Ainda bem, não é, pessoal? Então quer dizer que Jesus é paciente com as nossas queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, ai meu Deus, apertem um cinto. Vem coisa, quer ver? Quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade, todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Fé, oração, unida a Jesus, é se preparar na forja da vida para ser um servo alegre e silencioso. Só com amor para ser humilde, sensível, desenvolvendo sabedoria para se colocar na condição de servir. Com presunção, arrogância, ou seja, orgulho, vaidade,
fomentado pelo egoísmo, podemos concluir que não teremos as credenciais para entrar nessa escola. Se matriculados naquele esforço sofisticado de não mudar. Porque quando levantamos o dedo e pedimos, e o Senhor nos acolhe na escola, o pedido tinha que ter um artigo ou cláusula pétrea. Senhor, eu quero, eu preciso, eu vou mudar. Aí ele disse, começou o movimento da fé, que se manifestou por uma oração. Agora vamos iluminá-la pela caridade. Caridade se apoia em todas as virtudes em desenvolvimento. Levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. No caso de Zacarias, que aceitou, que se regozijou, no verso 15 está escrito: porque será grande diante do Senhor, e será cheio do Espírito Verdade, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Aquele questionamento, a insegurança. Resposta: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Eu sou Gabriel. Ou quem sabe, na adequação, eu sou Emanuel, que veio nesta manhã para dizer para todos nós: alegremo-nos, porque estamos diante de uma tarefa gigante e exuberante: sermos filhos de Deus. Todo o povo se alegrará. Esta é a grande novidade. Então não temeis, avanceis, de mãos unidas. Nós vamos construir um novo tempo. Na noite de Natal, Antologia Mediúnica do Natal, Carmen Cineira, Francisco Cândido Xavier. Na noite de paz e amor, repicam sinos, doces harmoniosos cristalinos, cantando a excelsitude do Natal. A estrela de Belém volta de novo a brilhar ante os júbilos do povo sobre a crença imortal. De cada lar ditoso se irradia a glória da amizade e da harmonia em festiva oração. Une-se o noivo à noiva bem-amada, beija o filho a mãezinha idolatrada, o irmão abraça o irmão. Dentro da noite há corações ao lume, e há sempre um bolo em vagas de perfume sobre o claro dossel. Nascem canções e flores de mansinho em édenes fechados de carinho, de esperança e de mel. Mas lá fora, a tristeza continua. Há quem chora sozinho em plena rua, ao pé da multidão.
Há quem clama piedade e passa ao vento, ralado de tortura e sofrimento, sem a graça de um pão. Há quem contempla o céu maravilhoso, rogando à morte a bênção do repouso em terrível pesar. Ah, como é triste a imensa caravana que segue aflita sobre a treva humana, sem consolo e sem lar. Tu, que aceitastes a luz renovadora do rei que se humilhou na manjedoura para amar e servir, volve o olhar compassivo à senda escura, vem amparar os filhos da amargura que não podem sorrir. Desce do pedestal que te levanta e estende a mão miraculosa e santa ao desalento atroz. Para unir-nos no amor, fraternalmente desceu Jesus do céu resplandecente e imolou-se por nós. Vem medicar quem geme na calçada, oferece à criança abandonada um velho cobertor. Traze a quem sofre a lúcida fatia do teu prato de sonho e de alegria, temperado de amor. Visita as chagas negras da mansarda, onde a miséria súplice te aguarda em nome de Jesus. Há muita criança enferma, quase morta, que só pede um sorriso brando à porta para tornar a luz. Natal. Prossegue o mestre de viagem, em vão buscando um quarto de estalagem, um ninho pobre em vão. E encontra sempre a cruz, ao fim da estrada, por não achar socorro nem pousada em nosso coração. Abracemo-nos uns aos outros, oferecendo pão, arrimo, consolo e esperança, dignidade, conhecimento para sustentar a redenção. Eis o propósito do cristão, aquele que deposita no templo sagrado o próprio coração. A ti, Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. E que eu esteja sempre sintonizado com a real caridade. Natal. Noite de paz e amor. Repicam sinos doces, harmoniosos, cristalinos, cantando a excelsitude do Natal. A estrela de Belém volta de novo a brilhar ante os júbilos do povo sobre a crença imortal. Ave Cristo, tenham todos um dia de muita paz, amor, fé, esperança e oração renovação. Até o próximo encontro, se Deus assim nos abençoar.